Gravando. Eu coloquei a prova já lá no Moodle, né? Não sei se vocês viram. Mais uma vez, é uma questão só. É uma questão interessante, tá? Assim, é claro que eu sempre acho que não vai dar muito trabalho para fazer. Ok, talvez tenha que pensar um pouquinho. Depois que vocês fizerem a questão, vê se vocês reconhecem esse arranjo que está lá. Tá? Aí pode fazer comentários, se vocês quiserem, a respeito desse tipo de arranjo. Ok, qualquer dúvida, como sempre, assim, qualquer dúvida sobre a prova, qualquer questionamento, vocês me mandam uma mensagem, tá? Eu respondo assim que vi a mensagem, eu respondo. A princípio, a data de entrega, do mesmo jeito das outras vezes, até quinta-feira, na meia-noite, quinta-feira, dentro da quinta-feira ainda, né? 23 horas e 59 minutos da quinta-feira. Tá? Qualquer problema, vocês me avisam. Manda pelo link lá no grupo. Ok, vamos começar então. O que a gente tem que ver hoje, nós vamos fechar nessa matéria de magnetostática, essa introdução à magnetostática, corresponde ao capítulo 5 do livro, vamos fechar mais um capítulo do livro, e na aula que vem a gente já deve começar com o magnetismo na matéria. Mas o que faltou a gente ver, vamos compartilhar a tela, né? Opa, a tela é esta de cá. Vocês me avisam se tiver algo errado aí, tá? Acho que eu estou compartilhando a tela correta aqui. Não, o que faltou a gente ver é o potencial magnético. Potencial magnético A é chamado às vezes potencial vetor, ou potencial magnético, ou potencial magnético vetor, sei lá. Potencial vetor é o que eu normalmente chamo. Não? A motivação para introduzir esse potencial vetor, né, é semelhante ao que achar que a motivação que a gente teve para introduzir o potencial elétrico, o V. Né? A gente viu, no caso do campo elétrico, vou começar a escrever, né? A gente viu que, no caso do campo elétrico, para campo elétrico, uma das equações de Maxwell me diz que o divergente do campo elétrico é ρ sobre epsilon zero, né? E o rotacional do campo elétrico é zero. Essa equação, o fato do campo elétrico ter rotacional nulo, permite que a gente escreva o campo elétrico como sendo o gradiente de uma função que a gente escolheu como sendo menos V. V é uma função escalar. Né? A razão para usar isso é porque o rotacional de qualquer gradiente é sempre zero. Então, é o fato do rotacional de campo elétrico ser nulo que permite escrever o campo elétrico como o gradiente de uma função escalar a ser determinada. Né? E para determinar essa função, eu uso a equação do divergente, né? Que me diz, então, a gente chega na equação de Poisson, né? O laplaciano dessa função V é menos ρ sobre epsilon zero. Basta substituir o campo elétrico, né, por essa definição aqui. Ali em cima eu chego na equação de Poisson. Aí a gente viu como resolver, a gente viu algumas técnicas de como resolver essa equação. Né? Em princípio, é mais fácil achar o potencial do que achar diretamente o campo elétrico. Então, o caminho que a gente adota, em geral, é encontrar o potencial para um certo problema, né? Uma certa distribuição de carga, ρ. Né? Eu determino qual o potencial, resolvendo a equação de Poisson, ou equação de Laplace, né? No caso que a equação de Laplace se aplica. De posse do potencial elétrico, do V, é fácil achar o campo elétrico. Não? É só fazer derivadas. E para o campo magnético? Para o campo magnético, será que a gente pode fazer uma coisa semelhante? O rotacional do campo magnético B não é nulo. Né? A gente viu ele é M0, J, onde J é a densidade corrente. O J eu encaro como a fonte, né, de campo magnético. Então, eu não posso escrever o campo magnético, né, como sendo o gradiente, né, B não pode ser escrito como o gradiente de uma função qualquer escalar. Vou escrever isso, não posso escrever?
inventar uma função, um del de f, alguma coisa assim. Mas o divergente do campo magnético é sempre zero. A ideia aqui é aproveitar isso para tentar achar um potencial, né, que eu possa escrever o campo magnético em termos desse potencial. Ora, divergente zero. Eu sei que para qualquer vetor A que eu tiver, se eu tirar o divergente do rotacional de qualquer vetor, isso aqui vai ser sempre zero. É um resultado matemático, né? A gente viu isso. Né? Posso mostrar isso na mão, né? Fazendo as contas aqui explicitamente. A interpretação física é isso. Né? O rotacional me dá a medida de quanto que o campo gira, o campo vetorial A gira. O divergente me dá a medida do tanto que ele diverge. Então, se eu pegar o tanto que diverge uma coisa que só roda, dá zero. Tá? Essa é a interpretação física, mas isso aqui é um resultado matemático. Né? Bom, para o campo B, o campo magnético, o divergente é sempre zero. Então, eu posso escrever o campo magnético como sendo o rotacional de um certo vetor A, que é o que eu vou chamar de potencial vetor. Tá? Ok. Isso ajuda a gente em alguma coisa a encontrar o campo magnético? Não sabemos ainda. Né? Vamos ver como que a gente acharia o vetor A. Eu posso tentar a mesma coisa de antes. Né? Eu vou pegar campo magnético escrito dessa forma e levar na lei de Ampère, na equação rotacional de B. Tá? Então, o rotacional de B, tem que dar μ0A, né? Vai ser o rotacional agora do rotacional de A. E a lei de Ampère me diz que isso aqui tem que ser igual a μ0 vezes a densidade de corrente. Muito bem, vamos desenvolver isso aqui. Ó. Rotacional do rotacional de A. Isso, a gente tem uma expressão para isso. Se vocês olharem lá na contracapa do livro ou no apêndice, né? É a regra de produto 11. Vou mudar de slide aqui. Né? A regra... O livro chama de regra de produto 11. Né? No apêndice do livro ou na contracapa, ela está lá. Tem regra de produto. Aí tem a número 11 lá, que, de novo, é um estado matemático, vale para qualquer vetor A. Ela me diz que o rotacional do rotacional de um vetor pode ser escrito como sendo o gradiente do divergente desse vetor, tá? Menos o laplaciano do vetor. Tá? Então, bom, a gente tem uma expressão aqui agora, né? Nós transformamos, vou voltar lá no slide anterior, a gente transformou a lei de Ampère nessa expressão que envolve um rotacional desse vetor A, né? Desse potencial vetor A que a gente definiu por essa equação aqui. Então, vou abrir essa expressão do rotacional, né? Usando isso aqui, eu vou ter que o gradiente do divergente de A menos o laplaciano de A, isso aqui tem que ser igual a μ0j, expressão que a gente tinha lá atrás. Não? Bom, no princípio não ganhei nada, né? Mas se, vou colocar um se aqui, se o divergente de A for zero, se eu tiver um vetor, um potencial vetor especial, que o divergente dele for zero, então esse termo aqui é nulo. E aí a minha equação vai ficar assim, ó, o laplaciano de A, vou passar o sinal negativo para o lado de lá, né, vai dar menos μ0j. Isso aqui, na verdade, são 3 equações, né? Porque eu tenho uma equação para cada uma das componentes do vetor A, que se relaciona com as componentes do vetor J. Eu tenho equações do tipo assim, ó, del2 da componente x, né, o laplaciano, da componente x do vetor A, que é uma função, né, das coordenadas espaciais, vai ser menos a constante μ0
vezes a componente x da densidade corrente. E equações similares para as outras duas direções do espaço, né? Fazendo isso, claro, para coordenadas cartesianas, né? Para coordenadas diferentes cartesianas, a vida não vai ter são simples assim, não. Então, deixa isso para discutir depois. Então, essas três equações aqui é o que está escrito de uma forma sintética aqui. Vocês reconhecem alguma coisa familiar? Essas equações todas têm a mesma forma, né? Laplaciano de uma função é igual a menos uma constante vezes uma outra função das coordenadas espaciais. Vamos voltar lá atrás e vamos olhar a equação que a gente tinha para o potencial elétrico. O Laplaciano de uma função é igual a menos uma constante, que é 1 sobre ε0, vezes uma outra função das coordenadas espaciais, que é a densidade de carga, né? Densidade volumétrica de carga. Exatamente, formalmente, matematicamente falando, a equação de Poisson é igual a cada uma dessas equações aqui. Então, o que a gente tem aqui são três equações de Poisson. E a equação de Poisson, a gente já tem uma certa vivência com ela, né? A gente aprendeu umas técnicas de resolver a equação de Poisson, separação de variáveis, né? Caso especial da equação de Laplace, se tiver uma região de... Isso aqui viraria um análogo de equação de Laplace. Então, se tiver numa região do espaço, por exemplo, que jx é zero, né? Essa equação aqui é uma equação de Laplace. Tem várias maneiras de resolver isso, né? Separação de variáveis, expansão em multipolos. Tá? Então, olha, essa situação aqui, quando o divergente do potencial vetor for zero, se eu conseguir achar um potencial vetor que o divergente dele for zero, eu reduzo o meu problema de achar o potencial vetor para um problema de resolver a equação de Poisson, que a gente já tem alguma experiência. Né? E achando o potencial vetor, eu sei achar o campo magnético, porque não, é só, de novo, derivar. Ok, vou ter que fazer mais derivadas aqui, né? Mas são derivadas, eu sei fazer. Muito bem, então, para a gente prosseguir, assim, será que eu consigo achar um potencial vetor cujo divergente seja zero? E a resposta é sim, sempre. Você sempre consegue achar um potencial vetor quando o divergente, cujo divergente é zero. Por quê? É muito fácil provar isso. É um pouco sutil o argumento, então preste atenção, se não ficar claro, perguntam, faz de novo. Não, a gente faz de novo, vocês pensam um pouco depois. Imagine que você achou um potencial vetor. Imagine que temos. Imagine que temos um potencial vetor. Eu não consigo escrever, eu estou ficando cansado, viu? Quando eu começo a errar muita coisa, eu não estou escrevendo, é porque está na hora de tirar férias. Imagine que temos um potencial vetor, imagino vocês também devem estar tão cansados quanto eu ou mais. Imagino que temos um potencial vetor, eu vou chamar ele de A0. Tá? Eu achei isso aí, sei lá, por sorte, esbarrei no potencial vetor que chama A0 e ele é tal que ele realmente é um potencial vetor. O rotacional dele dá o meu campo magnético lá. Eu falo, que legal, aqui eu tenho esse campo magnético aqui, e esse potencial, esse vetor A0 aqui, ele me dá, o rotacional dele me dá o campo magnético. Beleza. Só que tem um problema aqui, o divergente dele, o divergente desse A0 não é zero. Tá? Ele é diferente de zero. E aí, o que eu faço? Para poder ter aquelas equações de Poisson, né, eu preciso de um potencial vetor cujo divergente seja zero. A única coisa que eu tenho que fazer é somar nesse potencial vetor o gradiente de uma função. Tá? Ou seja, eu tenho que fazer assim, eu vou escolher um novo potencial vetor, que eu vou chamar agora de A, né? Que vai ser o A0 que eu tinha antes, mais o gradiente de lambda. Em outras palavras, se eu somar o gradiente de uma função qualquer no meu A0,
isso não vai fazer diferença para fins de determinar o campo magnético. Né? Por quê? Porque o rotacional desse novo potencial vetor, rotacional de A, vai ser o rotacional de A0, não? Mais o rotacional do gradiente de lambda. Ok? Isso aqui dá B, não? E isso aqui dá zero. O rotacional de qualquer gradiente é sempre zero, mais um resultado matemático. Ou seja, conclusão, eu posso somar no potencial vetor o gradiente de qualquer função, não? De tal maneira que eu não vou mudar o fato de que o rotacional desse novo potencial vetor me dá o campo magnético que eu tenho. Não? Então, o rotacional de A0, meu potencial vetor original, era B, o rotacional desse novo potencial vetor continua sendo B, continua sendo o mesmo campo magnético. Qual função que eu vou somar? Eu estou querendo que o divergente do meu potencial vetor seja zero. Tá? Então, se eu tirar o divergente desse A aqui, ó, divergente de A, desse novo potencial vetor, ele vai ser o divergente de A0, né? Que, por hipótese, lá a gente supôs, esse aqui, infelizmente, não é zero. Mas eu vou ter aqui mais o divergente do gradiente de lambda. Tá? Para fazer isso aqui ser igual a zero, eu posso forçar isso aqui ser igual a zero fazendo o seguinte. Tá? Deixa eu fazer mais um passo aqui, tá? Antes de fazer isso, ó. O divergente do gradiente é o laplaciano. Né? Então, isso que está escrito aqui é o divergente de A0 mais o laplaciano dessa tal função lambda, né? Cujo gradiente eu vou somar no meu potencial vetor. E eu quero fazer com que o divergente desse novo potencial vetor seja zero, ou seja, eu quero que isso aqui seja zero. Então, isso me dá uma equação para achar qual que é a função correta. Tá? Qual vai ser essa função? Vai ser a função que é a solução dessa equação aqui. Ó. A função cujo laplaciano é menos o valor lá do divergente de A0. Ok? Pronto. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que eu posso supor, sem punição, que o divergente do potencial vetor é sempre zero. Por quê? Eu sempre posso fazer o divergente do potencial vetor ser igual a zero, somando no potencial vetor qualquer que eu tenho lá, né, o gradiente de uma função. E qual função que é essa? É a função cujo laplaciano é menos o valor desse divergente do A0, que é diferente de zero. Tá? Eu nem preciso me preocupar, não preciso entrar em desespero, não, porque eu não preciso me preocupar em achar essa função lambda aqui, não, né? Porque, afinal de contas, assim, o que a gente quer, assim, se eu já achei, se a minha hipótese é correta, né? Se eu já achei um A0 cujo rotacional dá B, eu não tenho mais problema, né? Eu já resolvi meu problema, eu tenho um potencial vetor aqui, eu estou nem aí para o divergente dele. O que eu queria para começar as coisas era achar o potencial vetor. Eu já tenho um, então azar, né? Ou seja, eu tenho a solução, vou voltar um slide, né? Eu tenho a solução dessa equação geral aqui, né? Sem supor que o divergente do potencial é zero. Eu tenho a solução dessa equação aqui, é o meu A0 lá, né? Que eu supus conhecido. Mas, normalmente, eu não tenho isso. Eu quero achar o potencial vetor. Então, o que eu faço? Eu posso supor, não, meu potencial vetor é um potencial tal que o divergente dele é zero. Fala assim, mas e se não for zero? Não, se não for zero, era só somar um gradiente nele, um gradiente de uma função aí, que eu posso achar que vai ser isso aqui, não? O divergente dele vai ser zero. Tá? Resumo dessa história toda é, podemos, então, supor sempre, tá? Sempre vou ter a situação. O divergente de A é igual a zero. Tá? Então, temos que lembrar que a gente está trabalhando com potencial vetor cujo divergente é nulo.
Tem algumas situações que isso não é conveniente, mas a gente não vai achar isso nesse nosso curso aqui, não. Lá no Eletro 2, a gente vai achar uma situação assim. Então, lembra que o potencial vetor é uma construção matemática para já ajudar a gente a achar o campo magnético. Tá? A história não é tão simples assim, não. O potencial vetor tem uma importância grande em algum tipo de problema, mas, de novo, isso é um problema que quem viver e sobreviver até o curso de eletromagnetismo 2, né, fizer, vai ver isso lá. Nesse curso aqui, a gente sempre vai estar trabalhando com potencial vetor A, né, cujo divergente é nulo. Eu posso fazer isso sempre, né, e aí a equação que eu uso para determinar esse potencial vetor são essas três equações de Poisson aqui, né, resumidas nessa expressão, né, vetorial. Né. Três equações, uma para cada componente do vetor AX. Ok? De posse disso aqui, eu determino de posse do A, né? Uma vez que eu encontrei o A resolvendo essa equação, eu tiro o rotacional dele e acho o campo magnético, que é o que eu estou querendo mesmo. Tá? Ok? Então, nesse nosso curso aqui, o potencial vetor é simplesmente um instrumento que eu uso para encontrar o campo magnético. Um parênteses aqui, né? Que vocês podem, quem tiver uma mente mais matemática aí pode se perguntar, é o seguinte, voltar no slide anterior, eu falei que eu sempre posso encontrar uma função lambda, né, cujo laplaciano seja menos o valor do divergente do potencial vetor, caso esse divergente seja diferente de zero. Mas isso eu tenho que supor que essa equação aqui sempre tem solução, né? O que não é óbvio, não. Os matemáticos podem falar, espera aí, assim, tem que estudar essa equação aqui, ver em quais condições ela tem solução real. Não, existe uma função aqui, lambda, que é a solução dessa equação. Não vou me preocupar com esse tipo de problema, não. Tá? Vou supor que eu posso encontrar sempre essa função. Não tenho certeza 100%, não, mas eu acho que você sempre pode. Não? Tem que chamar um matemático aqui para demonstrar que essa equação aqui sempre tem solução. Mas ela tem. Tá? Ok, então, acabou essa história aqui. Tá? Nosso problema de achar o potencial vetor foi reduzido a resolver três equações de Poisson. A equação de Poisson, a gente já trabalhou bastante com ela. Não preciso falar muita coisa a mais que a equação de Poisson. Né? Formalmente, né, eu vou escrever ela aqui do lado, a equação de Poisson, que a gente chama de equação de Poisson mesmo, é isso aqui, né? O laplaciano de uma função, né? Laplaciano de uma das componentes do vetor A, é igual a menos uma constante, igual para a equação de Poisson é 1 sobre ε0, vezes uma função, que aqui seriam as componentes do J, né? Densidade corrente, aqui isso aqui é uma equação de Poisson só, é a densidade corrente. Essa equação de Poisson, essas são os equivalentes, formalmente, matematicamente, é o mesmo problema. Então, só muda o nome das letras. Muito bem, então, essa equação, na verdade, a gente tem a solução dela. Né? Lembra, isso aqui, determinar o A diretamente a partir dessa equação, não sei, tem métodos para resolver isso, mas essa equação, formalmente, ela me dá quem que é o J, né? Em função de A. Se eu sei já, eu derivo, faço essas derivadas aqui, e aí eu acho a densidade corrente. Mas o problema tradicional que a gente tem, assim, a gente conhece a densidade corrente, é a minha fonte, campo magnético, dessa densidade corrente, eu quero achar o A. Né? Então, tem que integrar essa equação. Mas eu posso inverter isso, a gente fez, posso inverter essa equação, né? E escrever A em termos de J. Né? O A, vamos escrever formalmente o quê? O potencial vetor numa posição R, quanto que ele é? Nós fizemos isso, né? Para a equação de Poisson. A gente inverteu a equação de Poisson e escrevemos V em termos da densidade de carga. Então, é o mesmo raciocínio, não tem diferença. Eu vou escrever aqui direto. O inverso da constante, né? Para a equação de Poisson dava 1 sobre 4πε0. Aqui, né? Dá μ0 sobre 4π. O 4π aparece do mesmo jeito. Né? Vezes a integral da fonte, que aqui é o J, né?
de R', eu vou integrar nas coordenadas linhas, né, no volume que envolve essa distribuição de carga, e isso aqui vai com 1 sobre R, onde, de novo, R é a distância de um elemento de corrente, né, que é isso aqui, né, J de R' vezes o elemento de volume de tal linha, isso é um elemento de corrente, né, isso aqui é a distância desse elemento de corrente até o ponto R, onde eu estou fazendo o cálculo do potencial vetor. É assim, né? Se a origem do meu sistema de coordenadas está aqui, né, e aqui tem um elemento de corrente passando aqui, ó, né, dentro de uma distribuição de correntes, né, que tem um volume de tal linha nesse ponto aqui. Esse aqui é o vetor R'. Eu estou calculando o potencial vetor nessa posição R aqui, né, e a minha equação lá depende desse vetor aqui, que é o vetor R, né, que é... Acho que eu tinha prometido nunca mais escrever isso, né? R menos R', cujo módulo é o que aparece nessa equação aqui. Tá? A maneira que eu chego nessa equação aqui, que é esta equação invertida, né, para cada uma das componentes, é a mesma coisa, mesmo jeito que a gente fez lá para a equação de Poisson. Tá? É uma coisa interessante, são 3 equações, né? Uma para cada componente do A, né, que se relaciona com a componente respectiva do vetor densidade corrente J. Okay? X com JX, etc, etc. Vou fazer isso. Não. Tem uma coisa interessante que a gente pode verificar, se essa equação aqui está boa, que é o seguinte: posso tirar o rotacional disso aqui, né? Vamos tirar o rotacional dessa expressão, tá? Vou ter que mudar para a próxima página. Vocês lembram? Ó, decora essa expressão aqui que eu vou mudar para a próxima página. Tá? Eu vou tirar o rotacional daquela expressão. Mas vou tirar em caneta branca, né, que fica mais claro. O rotacional do A dado pelaquela expressão. π0 sobre 4π é uma constante, o rotacional não influencia ela. Tá? Não? Tirei o rotacional disso aqui, né? Rotacional disso aqui, isso aqui é uma constante, passou aqui, tem que tirar o rotacional da integral, então. Rotacional da integral de J de R' de tal linha, né, sobre R. É isso aqui. Estou anotando uma coisa aqui, está faltando os limites de integração aqui, né? Já faltou na expressão antes. Vamos voltar atrás e corrigir isso aqui. Estou integrando isso aqui o quê? Estou integrando... Estou integrando sobre a distribuição de carga toda, né? Claro, isso aqui é o integral de volume, eu estou integrando sobre a distribuição de carga toda. Deixa para lá. Ok. Muito bem. Esse rotacional aqui, rotacional do A de R, né? São derivadas nas coordenadas x, y, z, não, usando coordenadas cartesianas. São derivadas sobre as coordenadas sem linha. A integral é nas coordenadas linha, em d tal linha. Coordenadas cartesianas seria dx', dy', dz'. Então, eu posso colocar esse rotacional dentro da integral. Posso inverter a ordem das coisas aqui. Né? São variáveis diferentes. Então, isso aqui dá μ0 sobre 4π. Né? A integral vai para cá e o rotacional agora atua em cima desse J de R' sobre R de tal linha. Bom, isso aqui são derivadas de x, y, z. Esse cara aqui depende de x', y', z'. Não, as derivadas não afetam ele. Mas esse cara aqui, o R, o 1 sobre R, né, depende de x, y, z. Então, ele atua aqui. Né? Bom, vamos usar a regra do produto aqui. Vamos fazer direitinho isso aqui. Vai ser μ0 sobre 4π, a integral sobre a distribuição de corrente toda, né? São derivadas, um rotacional de um produto J de R' vezes 1 sobre R. Então, vai ficar 1 sobre R rotacional de J de R',
não? Menos J de R', o produto vetorial com gradiente de 1 sobre R. Usando uma relação para integral por partes, né? Posso chamar isso de uma integral por partes, essa relação para o produto vetorial de uma função, o rotacional de duas funções, né? J de R' e 1 sobre R. Essa é uma função, 1 sobre R é outra função. Não? É mais uma dessas regras lá do livro, eu não lembro qual que é essa, não. Deixa para lá. Vocês conferem aí, mas acho que está certo. Isso aqui está integrado em detalhinho. Bom, esse termo aqui, como eu até já comentei, né, isso aqui são derivadas em x, y, z, e o J, a intensidade corrente, só depende de x', y', z'. Então, isso aqui dá zero, esse primeiro termo aqui dá zero. Vai sobrar só esse termo aqui na integral. Tá? E o gradiente de 1 sobre R, eu sei quanto que ele é. Está lá no capítulo 1, não? A gente pode fazer na mão gradiente de 1 sobre R. Escrevo 1 sobre R aqui como 1 sobre a raiz quadrada de x' menos x' ao quadrado, mais y menos y' ao quadrado, mais e menos z' ao quadrado, né? Raiz quadrada de estudo. Tiro as derivadas, dá um trabalho braçal, não é tão grande assim não, mas isso aqui dá R chapéu. Esse gradiente está na direção de R chapéu. E aqui embaixo aparece o R ao quadrado. Esse resultado está lá no capítulo 1. Eu acho que num dos problemas do capítulo 1. Mas vocês podem fazer isso no braço. Tá? É esse gradiente que aparece aqui. Ó. Muito bem. Então, o meu rotacional do potencial vetor A de R, dado por aquela expressão que a gente viu no slide anterior, vai ser μ0 sobre 4π. A integral, bom, esse primeiro termo aqui deu zero, aqui ficou menos J de R', produto vetorial com o gradiente de 1 sobre R, que é menos R chapéu com R ao quadrado, isso aqui integrado em detalhinha. Esse menos aqui cancela com esse menos aqui, chego nesse resultado aqui. O rotacional de R é igual a μ0 sobre 4π, não tem mais sinal menos, a integral de J de R', produto vetorial com R chapéu, sobre R ao quadrado, detalhinha. Essa expressão tem um nome, hein? Quem reconhece ela? Isso aqui é a lei de Biot-Savart. Isso aqui é o campo magnético na posição R, como deveria ser. Não? Isso é a lei de Biot-Savart. A gente chegou na lei de Biot-Savart, né, tirando o rotacional da expressão do potencial vetor que a gente achou resolvendo essas equações de Poisson aqui. Tá? Tiramos o rotacional dessa expressão, que me dá o potencial vetor, e o rotacional dessa expressão me dá o campo magnético. Ele chega na lei de Biot-Savart, que é a expressão que a gente postulou para o campo magnético. Tá? Então, está tudo coerente, está tudo bom, tá, as coisas estão certas, né? Era o que deveria ser mesmo. Tá? Muito bem, então nós temos mais uma maneira de achar o campo magnético. A gente tinha a lei de Biot-Savart, né? A gente tem a lei de Ampère, que a gente consegue resolver analiticamente, em casos de simetria alta, ou então usa métodos numéricos para resolver. Né? E agora temos uma outra maneira. A gente pode achar o potencial, voltar no slide anterior, né? Resolvo essa equação aqui, que em princípio é mais fácil do que a lei de Biot-Savart. Né? Eu não tenho um produto vetorial aqui dentro, né? A lei de Biot-Savart tem um produto vetorial disso com R chapéu. Aqui é o que é isso? É a expressão num vetor, que é diferente em cada ponto da distribuição de corrente, mas tudo bem. Essa expressão é, em geral, mais simples de resolver do que a lei de Biot-Savart. Achando o A, né? Achando o potencial vetor A, achar o campo magnético é bem mais tranquilo, é só derivar. Né?
Ok, a gente tem essa expressão aqui, que é para uma densidade de corrente volumétrica, né? A corrente que passa por unidade área perpendicular à direção de movimento das cargas aqui, né? Eu vou ter expressões semelhantes, passar isso aqui para uma densidade de corrente superficial ou corrente num fio, é tranquilo. Esse J aqui, uma densidade de corrente superficial vai virar aquele K, né? Quantidade de corrente que passa por unidade de comprimento perpendicular à direção de movimento das cargas, ou então corrente no fio, né? Que é a quantidade de carga que passa por um ponto do fio. As expressões equivalentes a essa para uma superfície e para um fio são as seguintes: para a superfície com densidade de corrente, tem uma superfície, não, uma coisa bidimensional, em que está passando uma corrente, que a quantidade de corrente que passa por unidade de comprimento perpendicular à direção de movimento dessa corrente é esse K. Não? Aí, então, o potencial vetor, uma posição R qualquer do espaço, vai ser dado por expressão análoga àquela de lá, μ0 sobre 4π. A integral agora vai ser uma integral sobre essa superfície, onde tenho essa densidade corrente, né? Da densidade corrente, K de R'. R' vai varrer o plano todo, eu vou integrar em dA', né? E aqui continua aparecendo o 1 sobre R, que é a distância, né? R é a distância desse elemento de corrente até o ponto R, onde eu estou calculando o potencial vetor. Se eu tiver um fio com corrente, uma corrente que é I, né? Eu vou colocar, vou colocar um sinal, não, vamos colocar assim, né? Corrente I, não. Corrente I, eu ia colocar o vetor dL aqui, mas aí eu não posso falar que é uma corrente, né? A corrente vezes o elemento de comprimento do fio. Tem um fio com corrente, né? Estou passando uma corrente aqui nesse fio. E eu tenho um elemento de caminho dL aqui que vai seguindo o fio, né? Então, para esse fio aqui, o potencial vetor, numa posição R qualquer do espaço, vai ser, de novo, μ0 sobre 4π, a mesma constante, a integral sobre o fio, né, da corrente, e eu posso até tirar para a integral, porque ela vai ter o mesmo valor em todos os pontos dL, né, vezes dL', né, porque o fio tem as coordenadas linha aqui. Vou colocar um linha aqui nesse cara aqui. Dividido pela distância desse elemento de corrente até o ponto R, no qual eu estou calculando o meu potencial vetor. Né? Se a origem do meu sistema de coordenadas está aqui, né? Esse aqui é o vetor R', lá vou eu de novo. Né? E eu estou calculando o potencial vetor nesse ponto R aqui, né? Do espaço, que é um ponto qualquer do espaço. Tá bom, não vou escrever o R aqui, não, vocês já sabem qual que é. Tá? Tem uma coisa importante em notar em todas essas expressões aqui, tá? Nessa aqui para o fio, nessa aqui para uma superfície, né, com densidade corrente, e na outra lá atrás, que é semelhante, né, com a densidade corrente volumétrica, que vai ser o J e a integral no volume. Uma coisa importante de notar aqui é o seguinte: todas essas equações implicam que o sentido e a direção do vetor A, ao vetor A aqui, né, o sentido e a direção do vetor A é o mesmo sentido e direção da densidade corrente, seja ela uma densidade corrente superficial K, seja ela uma corrente no fio, né, que é I, dL', então o vetor A é sempre perpendicular a corrente. Né? E para o J também. Né? Vou voltar no slide anterior para a gente ver. Vou voltar mais um, né, para achar essa expressão aqui. Ó. Esse é perpendicular, não. O A é sempre na mesma direção da densidade corrente. Né? A componente AX desse vetor, eu acho ela colocando aqui a componente X do vetor J. Né? Para achar a componente Y do vetor A, eu tenho que colocar aqui
a componente y do vetor j. Né? Isso aqui, na verdade, são 3 equações, uma para cada componente desses vetores. Então, o vetor A vai estar sempre na mesma direção do vetor j, ou vetor k, ou vetor i, né? I vetor, onde a direção e sentido desse vetor é a direção e sentido da corrente passando no fio. Tá? Então, isso é uma coisa importante de lembrar. Vamos escrever ela aqui, né? Tem espaço aqui para escrever aqui. Né? Direção e sentido do potencial vetor A, né? São os mesmos da... Vou chamar de densidade corrente. Tá? A é sempre paralelo à corrente. Isso ajuda a gente a achar o vetor A também em algumas situações. Muito bem, como sempre, né, quando a gente vai fechar aqui, nós temos uma nova grandeza, temos uma nova entidade aí, que é esse potencial vetor A. Eu quero olhar para as condições de fronteira. Quero saber como que o A, esse vetor A, como que ele muda quando eu atravesso a fronteira entre dois meios diferentes, entre um material e outro material. Isso ajuda a gente muito a entender as propriedades dos materiais, entender o que acontece com o campo magnético e com o campo elétrico também, como a gente viu antes, né? numa situação, um problema em que você tem materiais diferentes envolvidos. Materiais diferentes pode ser ar e vácuo, ou plástico e madeira, um pedaço de aço e um pedaço de isolante, né? Qualquer dois materiais tem uma superfície de separação entre eles. Né? Se nessa superfície de separação existe carga, eu tenho uma densidade superficial de carga elétrica, por exemplo, a gente viu que a componente perpendicular do campo elétrico ela sofre uma descontinuidade, que é proporcional a essa densidade de carga elétrica na superfície, e a componente do campo elétrico paralela à superfície, né, ela é contínua, ela não muda. Para o campo magnético, é o inverso, em certo sentido. Né? Para mostrar isso, vamos ver a situação aqui. Tá? Eu vou deduzir essas condições de fronteira, mas sem entrar em muitos detalhes, porque é o mesmo tipo de procedimento que a gente fez antes. Não é complicado, não. Ok, assim, mas não se intimidem em perguntar. Né? Eu tenho um meio material 1 e aqui embaixo eu tenho um meio material 2, estou colocando o problema. Né? Tem uma superfície de separação, vou tentar desenhar em 3 dimensões. Isso aqui é a superfície de separação entre esses dois meios. Tá? E eu vou supor que nessa superfície aqui eu tenho uma densidade de corrente superficial, né? Porque é uma superfície, então a densidade de corrente que a gente tem chamado de K, K maiúsculo. Né? Bom, aqui embaixo eu vou ter um campo magnético que é um B2, né? O campo magnético dentro do meio 1. E aqui em cima eu tenho um campo magnético, em princípio, diferente, que é o B1. Quero saber como que B2 muda para B1 ao atravessar a superfície. Quando eu atravesso a superfície, qual que é a relação entre B2 e B1? Campo magnético embaixo, o campo magnético em cima. Né? Sabendo que nessa superfície de separação dos dois meios eu tenho uma densidade corrente. Para achar isso, é a gente usar a lei de Gauss. Bom, vou fazer para componentes separados. Né? Para achar a componente perpendicular do campo magnético, a gente pode usar a lei de Gauss magnética. Lei de Gauss magnética é o divergente de B é igual a zero, né? Que leva a gente na forma integral, é a integral sobre uma superfície fechada do campo magnético, B escalar real, o fluxo do campo magnético através de uma superfície fechada é zero. Bom, então eu tenho que achar uma superfície sobre a qual aplicar isso aqui. E eu vou escolher uma superfície que é uma caixinha que está aqui. Tem um lado aqui paralelo à superfície de separação dos dois meios. Né? Ela atravessa essa superfície, vai lá para baixo, passa aqui, tem um outro lado aqui embaixo, paralelo à superfície também. Né?
Ela sobe assim. Acho que eu vou copiar a figura do livro, vai ficar muito mais bonito do que a minha aqui. Copie. E agora, colhe. Muito melhor, não? Ó, isso que está aqui em cinza é a superfície de separação dos dois meios. Não consigo colocá-la aqui embaixo. Né? Isso que está aqui em cinza, né? Esse cinza claro aqui, é a superfície de separação dos dois meios. Eu tenho uma densidade de corrente superficial, corrente elétrica, né? Passando nessa superfície. E isso aqui, ó, essa caixinha que está aqui, parte do lado de cima e parte do lado de baixo é a minha superfície sobre a qual eu vou aplicar a lei de Gauss magnética. Né? Esse lado aqui de cima é o lado 1. Escrevi em vermelho. Esse lado aqui de cima, né, é o lado 1, esse aqui é o campo 1, esse aqui embaixo é o campo 2, né, a região 2. Olha só, essa caixinha, esses lados aqui da caixinha, eu vou ter que fazer eles tender para zero. Né? Por quê? Porque eu quero achar uma relação entre a componente do campo magnético imediatamente no lado de cima e a componente do campo magnético imediatamente do lado de baixo. Tá? O vetor dA para essa superfície aqui é para cima, apontando aqui para cima assim, né? O vetor dA lá embaixo é apontando para baixo, sempre para fora da superfície fechada, né? Apontando para baixo aqui. Então, nessa equação aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui a componente do campo magnético B1 do lado de cima, vezes a área da tampa dessa caixinha. Essa tampa aqui tem área A. Esse A aqui não é o potencial vetor, não, é a área da caixinha. Então, só vou usar a área porque ela vai sumir lá. Lá embaixo, eu vou ter menos, né, porque o sentido de B, a princípio, está para cima e o vetor de A está para baixo, está no sentido oposto. Então, vai estar menos B2A, a área da tampa de baixo da caixinha, né, dessa superfície gaussiana, é igual à área de cima. Tá? E isso aqui, pela lei de Gauss magnética, aqui, isso tem que dar zero. Isso aqui é o B1, a componente perpendicular do 1, né? A componente paralela ao vetor dA'. Então, essa aqui também é a componente do campo magnético lá embaixo, perpendicular à superfície, paralela ao vetor dA, né? Que é perpendicular a essa caixinha aqui. Então, isso aqui me leva à conclusão de que a componente perpendicular do campo magnético, ao atravessar uma superfície, né, de separação entre dois meios, onde tem uma densidade de corrente, ela não muda. É por isso que eu falei que é o inverso do campo elétrico. Né? No campo elétrico, a componente paralela à superfície não muda e a componente perpendicular sofre uma descontinuidade que é proporcional à densidade de carga elétrica na superfície. Aqui, para o campo magnético, quem não muda, quem é contínuo, é a componente perpendicular do campo magnético. A componente paralela à superfície, eu posso encontrar usando a outra expressão, né? A lei de Ampère. Eu já vou partir direto para a figura do livro, vou copiar ela aqui, ó. Mas o que eu vou usar é a lei de Ampère. Vamos colocá-la já em forma integral. Né? A integral sobre um percurso fechado de B escalar dl, dl vai percorrer esse percurso fechado aqui, isso aqui vai ser igual a μ0 vezes a integral sobre a superfície circundada por esse percurso fechado de J escalar dA, né? Que é isso aqui é μ0 vezes a corrente que corta essa superfície definida por esse percurso fechado. Tá? Eu vou aplicar a lei de Ampère, tá? Nessa região aqui da fronteira entre dois meios diferentes. Estou copiando a figura do livro aqui. Ó. Tá bem ela, essa aqui. Eu vou aplicar a lei de Ampère sobre esse percurso aqui. Ó. É um retângulozinho que passa, esse lado dele aqui, passa paralelo à superfície, tá? Andando nessa direção. Aí ele desce perpendicular à superfície, vai lá para baixo, volta paralelo à superfície, né? E sobe de novo, completando o percurso fechado. Esse retângulo aqui. E eu vou escolher o meu retângulo perpendicular à direção
da densidade corrente superficial que existe nessa superfície de separação entre os dois meios. Aqui em cima é o meio 1, sei lá, ar, aqui embaixo é o meio 2, é um pedaço de vidro, sei lá, o que vocês quiserem. Embaixo eu tenho esse campo magnético B2, em cima eu tenho o campo magnético B1. Tá? Olha só, eu tenho que fazer esses lados aqui do retângulo infinitesimalmente pequenos, porque eu quero achar a relação entre a componente do campo magnético do lado de cima, mas raspando na superfície, só que do lado de cima, e a componente do campo magnético do lado de baixo, né, raspando a superfície. Está raspando a superfície, mas está do lado de baixo. Então, esses lados aqui, ó, eu vou fazer tender para zero. Tá? Mesmo fazendo ele tender para zero, tem corrente que corta esse... Tem corrente por unidade de comprimento, né? Que é esse K aqui, que vai cortar a área definida por esse percurso, porque está passando corrente aqui, né? Ela está atravessando aqui. Qual que é a corrente que atravessa ali? Corrente que atravessa ali, o I que corta, vai ser a quantidade de corrente, e eu chamei isso de I que corta a superfície. Vai ser a quantidade de corrente que passa por unidade de comprimento, não? Comprimento perpendicular à direção de movimento da corrente, vezes esse comprimento, que é o comprimento L. E a integral de B escalar dl vai dar o quê? Esses dois lados não contribuem, porque eles são infinitesimalmente pequenos. Nesse lado aqui, eu vou ter B paralelo com L, né? Então, lá em cima vai dar B1 longitudinal, que é o B1 paralelo à superfície, né? Então, B1 paralelo à superfície, integral tem um valor só, né? Aqui, vezes o comprimento L, que é a integral em cima do dl, e lá embaixo o percurso está voltando no sentido oposto, então vai ficar menos B2 paralelo à superfície, vezes o mesmo comprimento L, e isso aqui tem que ser igual a μ0 vezes a corrente que corta a superfície, que é o K vezes L. Né? Tem o L em todos esses termos, ele vai cortar, né? Ainda bem, porque é um comprimento arbitrário. Então, eu chego à conclusão de que a componente do campo magnético paralelo à superfície, onde existe uma densidade de corrente superficial, ela sofre uma descontinuidade ao atravessar essa fronteira entre os dois meios, que é proporcional à densidade de corrente que existe na superfície. Tá? Então, tenho essa expressão que me diz como muda a componente do campo magnético paralela à superfície, e tem a expressão anterior, né, que é essa que a gente achou, que me diz como muda a componente perpendicular do campo magnético. A componente perpendicular do campo magnético não muda. Quem muda é a componente longitudinal. Note que essa componente longitudinal aqui, né, ela é muito bem definida, qual que é a direção dela. No caso do campo elétrico, não, né, tinha infinitas direções. Qualquer direção paralela ao plano de separação dos dois meios, tudo bem. Dava a mesma coisa, o mesmo resultado, era contínuo. Aqui não, essa direção aqui é uma direção única, porque ela tem que ser paralela ao plano e perpendicular à direção de movimento da corrente, a direção que a corrente está passando. Tá? Então, se eu girar esse percurso amperiano aqui, né, eu não pego essa corrente K, vai dar zero. Tá? Então, essa condição aqui, ela vale para a componente do campo magnético, que é perpendicular à corrente paralela à superfície. Tem um jeito de resumir, né, essa condição e a anterior para a componente perpendicular numa expressão só. Eu escrevo assim, ó, campo magnético vetor. A diferença entre o campo magnético em cima e o campo magnético embaixo, a diferença entre o campo magnético no meio 1 e o campo magnético no meio 2, é a constante μ0, que multiplica o produto vetorial da densidade corrente K e a normal, o vetor unitário normal à superfície, em cada ponto dela. Né? Isso inclui essa expressão, e deixando bem claro qual que é essa direção que eu estou falando aqui, né, onde tem essa descontinuidade, é a direção perpendicular, tanto a direção de K,
né, quanto a direção normal à superfície, ou seja, paralela à superfície, separação dos dois meios. Né? E ela me diz que a componente perpendicular, né, é contínua, ela não sofre descontinuidade. Muito bem, então essa é a condição de fronteira para o campo magnético ao atravessar uma superfície de separação entre dois meios. E para o potencial vetor? Potencial vetor, eu vou deixar para vocês mostrarem, não é complicado também não. Vou usar a mesma equação, né? Eu acho que o divergente de A é igual a zero. Não lembro que a gente está trabalhando... Ok, vou esquematizar aqui, né? Para o potencial vetor, A, a gente está trabalhando com o divergente de A ser igual a zero. Não? Usando o teorema do divergente, eu posso escrever essa equação assim. A integral de A escalar dl, não? A escalar dA, né? A escalar dA sobre uma determinada superfície, não? Vai ser zero. Não? Isso aqui, eu vou deixar para vocês mostrarem. Isso aqui me leva ao fato que a componente perpendicular do vetor A ela não muda ao atravessar a superfície de separação dos dois meios. Componente do vetor A perpendicular à superfície de separação entre o meio 1 e o meio 2 é igual em cima e embaixo, no meio 1 e no meio 2. E o fato de que o rotacional do A né, que é a própria definição do A, é igual ao campo magnético. Né? Daqui eu tiro eu integro dos dois lados, né? Isso aqui fica, uso o teorema do rotacional, a integral de A escalar dl sobre um percurso fechado tem que ser igual à integral do lado de lá, né, de B escalar dA sobre a superfície definida por esse percurso fechado. Tá? Isso aqui é o fluxo de B, né, através dessa superfície fechada. Aplico isso aqui, então, para a superfície de separação entre os dois meios, escolho um percurso fechado sobre o qual vou fazer essa integral de A escalar dl, que é a mesma coisa de antes. Deixa eu pegar a figura do livro. Isso aqui, ó. Eu escolho de novo um percurso daquele tipo ali, né? Um retângulozinho, faço esse lado aqui do retângulo, esse lado aqui ser um epsilon que vai tender para zero, porque eu quero as componentes do vetor A do lado de cima, mas beirando a superfície, como se elas se relacionam com a componente do vetor A beirando a superfície do lado de baixo. Né? Quando eu faço esse epsilon tender para zero, o fluxo de campo magnético através dessa superfície, né, circundada pelo percurso fechado, ele vai para zero, porque essa área dessa superfície vai para zero. Né? Isso aqui, então, me leva ao resultado de que a componente do vetor A paralela à superfície, e aqui pode ser qualquer direção paralela ao plano, ela é contínua. Estou deixando os detalhes para vocês mostrarem. Tá? Então, a componente paralela ao plano, qualquer que seja a direção paralela à superfície de separação entre os dois meios, ela é contínua. A componente perpendicular também é contínua. Isso implica, então, que o vetor A do lado de cima é igual ao vetor A do lado de baixo. Esse é o resultado, né, que é importante a gente lembrar. O vetor A é contínuo, o potencial vetor é contínuo através da superfície de separação entre dois meios. Muito bem, acho que temos tempo para ver a última coisa aqui que a gente queria ver, que é um jeito de achar o potencial vetor, o A, através da expansão em multipolos. É a mesma coisa que a gente fez com o potencial elétrico. Não? Lembra que um jeito de achar o potencial elétrico, o V de R, né, era a gente expandia a expressão
do 1 sobre R, o potencial vetor depende de 1 sobre R. Né? Eu expandia 1 sobre R em potências de 1 sobre R, normal. Né? A gente fez isso e achou uma expressão em termos dos polinômios de Legendre. Né? Então, vamos lá. Posso ir aos pulos aqui, porque é a mesma coisa, nós vamos fazer a mesma coisa. Nós temos uma expressão para o potencial vetor A, que depende de 1 sobre R. É aquela expressão que a gente achou ali atrás. Deixa eu colocar ela bonitinha aqui, eu tenho ela escrita aqui. Assim, ó. Melhor, né? Essa é a expressão que a gente achou, né? Só faltou colocar que é o A na posição R, né? Mas tudo bem. Essa premissa 0 sobre 4π integral sobre a distribuição de correntes J de R', né? Depende de 1 sobre R. Depende de 1 sobre R. E a gente achou antes, não vou fazer de novo, tá? Está lá feito, capítulo 4. Não, 3, né? No capítulo 3, quando a gente falou de expansão de multipolos, né? A gente achou uma expressão para esse 1 sobre R. Fez uma expansão em termos de potências de 1 sobre R, que é essa expansão aqui, ó. Não é complicado de fazer, não, né? Mas assim, é trabalhoso, dá tempo, você tem que sair fazendo contas, né? Deixa eu colocar outra figura, daqui a pouco coloco figura, né? Então, vamos colocar a figura, porque é a figura do livro aqui, depois eu ponho ela de novo. Quem que estão essas grandezas? Porque eu vi esse alfa aqui, que ângulo alfa que é esse, gente? Esse é o ângulo alfa. Ele aparece aqui, ó, é o ângulo entre R. Eu estou calculando o potencial vetor A nessa posição R dada por esse ponto aqui. Não? Vou pegar uma caneta preta para a gente poder desenhar em cima daquele branco ali. Isso aqui é a posição R. Eu estou calculando o vetor A nessa posição R aqui. E esse vetor R faz um ângulo alfa com o vetor R' que marca a posição de um elemento de corrente. Aqui eu tenho uma corrente numa espira, essa corrente está passando aqui na espira, então esse meu J de R', na verdade, é o I de L', né? É esse pedacinho aqui. R' é essa posição. R é essa distância, né, entre o elemento de corrente e o ponto no qual eu estou calculando o vetor A. Não? Aí eu uso a lei dos cossenos, né, que está escrita aqui embaixo, para escrever essa distância aqui em termos dessa distância e desse ângulo, né, que é o que está escrito aqui. Né? Faço uma expansão disso aqui, da raiz quadrada, né? Junto os termos com as mesmas potências de 1 sobre R, reconheço os polinômios de Legendre e lá eu chego nessa expressão para expansão de 1 sobre R. Aí, o que eu faço? Eu vou colocar essa expressão aqui dentro dessa integral, né? Coloco ela aqui, nesse 1 sobre R. Essa expressão para o vetor A vai ficar uma soma de integrais. Né? Então, essa expressão aqui vai ficar com essa cara. Vamos colocar ela por partes aqui. Ó, colocando isso aqui dentro, né? 1 sobre R, a minha expressão para o A fica assim. Estou indo meio aos pulos, gente, mas é porque a gente já fez isso antes, tá? Mas se não tiver claro, vocês me param aí, tá? O que eu fiz aqui, né? Esse J aqui é o IDL', tá? Estou fazendo para essa espira de corrente aqui, é o IDL'. Então, está aqui a corrente, né? 0 sobre 4π, 0 sobre 4π. IDL', o I é uma constante em todos os pontos do fio, saiu para fora da integral. Né? Deixa eu colocar a expressão para o A, então. Né? Deixa eu subir isso aqui, ó. Não, vou colocar aqui do lado. Né? Para uma espira de corrente, essa expressão para o A que está aqui vai ficar desse jeito. Não? O J de R', na verdade, é I vezes DL', para a corrente I que está passando nesse fio aqui. Não?
Aqui está a corrente I, ó. Já estava desenhado ali, mas está aí em vermelho para ficar mais claro. Tá? Então, o que eu fiz foi pegar essa expressão de 1 sobre R, que é essa que está aqui, coloquei aqui dentro da integral, ela está aqui, né? Tirei para fora da integral, né? O 1 sobre R elevado a N, né? Porque a integral é em R', então ele pode sair para fora da integral. N mais 1, porque tem esse 1 sobre R aqui também, não? Então, é 1 sobre R mais N integral aqui, então está só nas coordenadas linha. O cosseno de alfa depende das coordenadas linha também, né? Porque o alfa depende de quem é o vetor R' e ele varia, né? À medida que eu percorro a espira, então o alfa varia, ele tem que ficar dentro da integral. Esses polinômios aqui variam também. Essa soma aqui, né, desses termos aqui, né, é uma expansão em multipolo. Se eu juntar os termos com mesmas potências de 1 sobre R, né, organizar isso aqui, eu vou ficar com o seguinte. Ó. Então, é a mesma expressão aqui, só que eu vou escrever por extenso essa somatória, né, colocando junto os termos com as mesmas potências de 1 sobre R. Fica essa expressão aqui, ó. B0 I sobre 4π que está lá. O primeiro termo, que cai com a distância com 1 sobre R, né? Sobra só uma integral em cima de dl'. Né? Aí tem esse termo aqui, tem esse outro termo aqui. Olha, a gente reconhece aqui o polinômio de Legendre P1, né? Que é o cosseno de θ, o cosseno de alfa, dá na mesma. Esse aqui é o segundo polinômio de Legendre, está faltando um quadrado aqui. Está faltando um quadrado aqui, ó. 3 cosseno ao quadrado de alfa menos 1, certo? Os polinômios de Legendre, eu sei que é quadrado aqui, né? Porque os polinômios de Legendre são polinômios de grau n. Então, para n igual a 2, tem que ser um polinômio de grau 2, tem que se envolver. Então, um polinômio em cosseno de alfa tem que se envolver o cosseno ao quadrado de alfa. E ele envolve também o P0, né? Que é P1, só tem os polinômios, os termos de ordem par, né? 2. Ok. Olha, o primeiro termo aqui, tem uma coisa interessante aqui. Esse primeiro termo aqui, ó, isso aqui, dá zero. Por que dá zero? Porque eu estou integrando o vetor dl' em cima de um percurso fechado, né? Eu estou somando esse dl', qualquer que seja a forma da espira, né? Estou somando com esse vetor, 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 eu tenho que fechar o circuito. A soma de todos esses vetores, tudo isso aqui é dl', né? Variando, vetor dl'. A soma de todos esses vetores tem que dar zero. Essa integral de dl', vetor dl' sobre o percurso fechado, dá zero. A integral do dl' não é vetor, estou somando só o tamanho de cada vetor, aí me dá o tamanho do caminho todo. Mas a integral do vetor dl', eu estou fazendo uma soma de vetores, né? Essa integral é uma soma, essa integral aqui é uma soma contínua de vetores infinitesimais. E um vai juntando né, cabeça de um com o rabo do outro até fechar o circuito, o vetor resultante aqui é zero. Então, isso aqui dá zero. Quem que é esse termo aqui? É o termo de monopolo magnético. Não? Ou seja, o monopolo magnético é zero. Olha que resultado legal, né? O termo de monopolo é zero. Está aqui, mais uma vez, a expressão matemática. O termo de monopolo magnético é nulo. Expressão matemática de monopolo magnético não existe. Esse termo aqui dá zero. O primeiro termo que pode ser diferente de zero é esse termo aqui, ó, que é o termo de dipolo. Agora é o dipolo magnético. Então, para campos magnéticos, para o potencial magnético, potencial vetor A, o primeiro termo diferente de zero é o termo de dipolo magnético. Vou separar ele aqui, porque, como ele é o primeiro termo diferente de zero, ele é o termo mais importante. Então, o termo de dipolo magnético. Termo. E vamos olhar para ele.
São algumas situações a gente tem que partir para esse termo de K, que é o termo de quadrupolo magnético, né? Mas, em geral, o termo do dipolo é suficiente para a gente. Isso é uma regra geral em problemas. Tá? O termo de dipolo elétrico, né? O campo elétrico, você calcula o termo de monopolo, né? Depende da carga elétrica total, o termo de dipolo elétrico, se você precisa de um pouco mais de precisão, normalmente você precisa. O termo de monopolo magnético é zero, você deixa para lá. Se você quer mais precisão, você vai calcular o quadrupolo elétrico e o dipolo magnético. Tá? Você fala assim, aí o quadrupolo magnético ele vai ser normalmente muito menor do que esses que você já calculou, muito, muito menor, inclusive, que a contribuição do dipolo elétrico, do quadrupolo elétrico dá. O campo magnético você sempre para um termo antes na expansão de dipolo. Mas o termo de dipolo magnético, então, que eu estava querendo escrever ele aqui, olhar para ele separadamente, né? Ele tem a seguinte forma. Será que eu copiei? Vamos logo saber. Copiei, olha ele aqui. Esse termo que está aqui, tá? μ0i sobre 4π, μ0i sobre 4π, que multiplica 1 sobre r ao quadrado, integral de r' cosseno alfa. Tá? Dá para a gente colocar isso aqui numa forma mais legal. Ó. Já fizemos coisa semelhante para o dipolo elétrico também. Olha só. R' cosseno alfa é igual ao produto escalar do vetor R' com o vetor unitário da direção R chapéu. O alfa é o ângulo entre o vetor R' e o vetor R. Vamos voltar na figura aqui. Onde está a figura? Não, é essa aqui. Está aqui nessa figura. Não, vamos aumentar essa figura aqui um pouco. Né? Essa figura está muito... Tem espaço aqui. Ó. Posso aumentar ela um pouquinho aqui. O alfa, aquele ângulo que aparece ali, ele é o ângulo entre R' e R. Tá? Então, se eu fizer o produto escalar de R' com R, vetor R' com R, dá o módulo desse, vezes o módulo desse, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Não? Se eu divido pelo módulo do R, sobra só o R chapéu, né? Que é o que está aqui. Não? Então, R' cosseno alfa é R' produto escalar com R chapéu. Então, essa expressão aqui, eu posso substituir isso. Não? Isso aqui é o A. Vou colocar um A do dipolo. Né? Isso aqui é o A do dipolo magnético. Então, o A do dipolo magnético, na posição R, vai ser igual a μ0i sobre 4π 1 sobre r ao quadrado. Aí, aquele R' cosseno alfa, eu vou substituir por R' vetor, produto escalar com R chapéu, né, dl'. A integral é nas coordenadas linha, né? dl'. Então, eu posso colocar o R chapéu. O R chapéu não depende de x', y', z'. Ele não está sendo integrado aqui. Eu posso tirar ele para fora da integral. Não? Mas, em vez de fazer isso, eu vou usar uma expressão que está lá atrás. Vou precisar de mais páginas aqui. Mas está acabando a aula, tá? Não precisa desesperar, não. Agora, tem uma conta matemática aqui, ó, que eu vou provar. Tem uma expressão, essa eu não sei se vocês passaram, ela estava para ser demonstrada num dos problemas que eu recomendei, e eu acho que eu esqueci de chamar a atenção para ela. Uma expressão meio exótica. A equação 1.108 do capítulo 1, ela aparece lá no meio dos problemas, é um dos problemas que eu recomendei. Ela pede para provar isso aqui. A integral sobre um percurso fechado de um vetor V qualquer, desde que ele seja um vetor constante, produto escalar com R, integrado em dl, tá?
isso aqui, dl vetor. Isso aqui é igual a integral sobre a superfície definida por esse percurso fechado, de dA, que é o vetor de área, perpendicular a essa superfície aqui, em todos os pontos, produto vetorial com esse vetor V. Essa expressão vale para V constante, é um vetor constante. Tá? Ora, a gente tem uma expressão parecida aqui, nessa expressão, que é essa integral aqui sobre um percurso fechado de R' produto escalar com R, dl'. R' não é constante, não, mas o R chapéu é uma constante. Tá? Então, vou olhar para essa expressão aqui. Tá? Estou querendo achar a integral sobre um percurso fechado de R'. Vou inverter a ordem aqui do produto escalar ali. Vai ficar R chapéu, produto escalar com R', integrado em dl'. E o R chapéu é uma constante, é o vetor unitário da direção em que eu estou procurando o potencial vetor A. Então, esse cara aqui é uma constante, corresponde a esse meu vetor V aqui. O R' aqui é esse R que está aqui, dl é o meu dl'. Então, essa expressão aqui, por essa equação 108, lá demonstrada num dos problemas do capítulo 1, eu posso converter essa expressão de R chapéu, produto escalar R' integrado em dl', numa expressão que vai ser a integral sobre a superfície fechada de dA', dA', vetor, produto vetorial com o R chapéu. Tá? Estou usando essa expressão aqui. O R chapéu é o vetor V, apareceu aqui, e aqui virou uma integral de área. Vou fazer mais uma coisa. Eu quero tirar o R chapéu dessa integral aqui, mas para tirar isso, eu tenho que inverter a ordem. Isso aqui vai ser igual. Se eu inverter a ordem do produto vetorial, eu troco o sinal dele. Então, eu inverti a ordem do produto vetorial, troquei o sinal aqui, que virou menos, e o R chapéu posso tirar para fora da integral, porque a integral é nas coordenadas linha, que ficou integral de dA' sobre essa superfície S aqui. Essa superfície S é a superfície definida por esse percurso fechado. Esse percurso fechado é o percurso onde está passando a corrente. É a minha linha de corrente, a minha espira, esse percurso fechado aqui. Então, esse vetor dA' aqui é um vetor perpendicular à superfície da minha espira de corrente, e a integral dele me dá a área dessa espira de corrente. Eu posso pensar isso aqui como sendo um vetor área, vou chamar de vetor A minúsculo, para não confundir com o nosso potencial vetor, onde esse A aqui, por definição, é a integral sobre a superfície toda do dA'. Tá? É um vetor, esse A aqui é um vetor que é perpendicular à superfície, tá? A média da superfície, perpendicular à superfície, e cujo módulo é a área da superfície. Essa integral aqui de superfície, essa integral que aparece aqui, eu estou somando o vetor dA', que é perpendicular à superfície em todos os pontos, e o módulo desse vetor é o elemento de área em cada ponto. Então, a integral da área, o módulo da integral da área, e a direção dá uma direção média lá desse vetor dA sobre a superfície. Para que eu estou fazendo isso? Que eu vou voltar lá na expressão para o A, expressão que a gente tem para o A, que agora é essa aqui, Eu substituí o R' cosseno alfa por o vetor R' produz escalar com R chapéu. Aí essa integral aqui, eu mudei ela do jeito que está no outro slide, vou voltar lá. Então, vou colocar aquela integral nesse lugar aqui. Tá? Lembra dessa expressão? A minha expressão para o termo de dipolo
na posição R do potencial vetor é μ0 sobre 4π. Tá? Tem a corrente aqui, ok. Corrente 1 sobre R ao quadrado. Né? E aqui aquela integral ficou menos R chapéu, produto vetorial, com essa integral de dA aqui, que eu vou chamar de A, né? Que eu estou chamando de A ali. Isso aqui é um vetor perpendicular à superfície da minha espira de corrente e o módulo dele é a área dessa superfície. Eu vou definir mais uma coisa. Eu vou definir o momento de dipolo magnético. Vamos definir o momento de dipolo magnético. O momento de dipolo magnético, eu vou definir ele por M, vou chamar ele de M, e por definição ele é a corrente I vezes esse A, que eu defini aqui, ó. Esse vetor que é perpendicular à espira de corrente e tem o magnitude que é a área da superfície dessa espira. Com esse M aqui, ó, aqui aparece o I vezes A. Tá? Então, vai aparecer um M aqui. Então, vamos, quase acabando. Não vou precisar de mais slides, não. Acho que não. Não? A expressão para o meu potencial vetor, o elemento, não, o termo de dipolo do potencial vetor é μ0 sobre 4π. Não? Aí vai ficar que tinha um menos R chapéu produto vetorial com o momento de dipolo magnético, né? Dividido por R ao quadrado. Vamos dar uma olhada para ver se não errou alguma coisa? Aqui, a expressão é essa aqui, né? μ0 sobre 4π. O I vezes A é o momento de dipolo magnético, então ficou menos R chapéu vezes o momento de dipolo magnético dividido por R ao quadrado. Está certo. Vamos lá. Vou me livrar desse sinal menos aqui de um jeito muito fácil. Vou inverter de novo a ordem desse produto vetorial. Então, a expressão para o A de dipolo, acho que é a última expressão matemática que eu coloco aqui para vocês hoje, é μ0 sobre 4π. Vou inverter a ordem aqui desse produto vetorial, então o sinal menos some. É produto vetorial do momento de dipolo magnético com a direção R chapéu dividido por R ao quadrado. Olha que expressão bonitinha. É o termo de dipolo do potencial vetor, né? Para uma espira de corrente. Valor da corrente aí, né? Vamos lembrar esse M aqui, ó, é o valor da corrente vezes a integral sobre o vetor dA, integral sobre a superfície da minha espira de corrente. Né? Isso aqui define, que é o vetor A, né? Isso aqui define o momento de dipolo magnético. Bom, essa expressão aqui, né, para o termo de dipolo, é análogo ao que a gente achou para o dipolo elétrico, análogo ao termo de dipolo do potencial elétrico, é uma coisa assim, ó, é uma constante, que é o famoso 1 sobre 4πε0, né? Momento de dipolo elétrico, que é o nosso P, né? A gente chamou de P, produto escalar com o R chapéu. Aqui eu tenho um produto vetorial do momento de dipolo magnético com o R chapéu. Aqui eu tenho um produto escalar do momento de dipolo elétrico com o R chapéu. Mas os dois, né, como qualquer termo de dipolo, cai com R ao quadrado, cai com a distância com R ao quadrado. A última coisa, vou mostrar para vocês, né, como que é o campo magnético de um dipolo magnético. Para calcular isso, né, o campo magnético, o que eu tenho que fazer? O termo de dipolo magnético, falei que era a última expressão matemática, era mentira, tá? Eu vou calcular isso aqui, ó. Eu tenho que tirar o rotacional daquele A de dipolo ali, tá? Mas não vou fazer a conta, não, tá? Quem quiser se divertir, pode fazer isso aqui. Isso aqui dá μ0, né?
sobre 4π. O módulo do momento de dipolo magnético, o módulo desse M aqui, né? 1 sobre R ao cubo, não é surpresa, né? O termo do campo, o termo de dipolo, cai com 1 sobre R ao cubo, análogo ao o termo de dipolo do potencial elétrico, né? Também cai com 1 sobre R ao cubo. E, usando coordenadas esféricas, isso aqui dá 2 cosseno θ na direção R chapéu, mais seno θ na direção θ chapéu. Se vocês compararem com a expressão lá para o campo elétrico de dipolo, é uma expressão semelhante. Eu não vou comparar, eu vou colocar a figura, eu vou copiar aqui do livro, desse campo magnético causado por um dipolo magnético. É isso aqui. Não? Tem duas aí, né? Já vou falar o que é isso aqui. Então, é o campo magnético de um termo de dipolo magnético. Campo magnético de dipolo magnético. Tudo bem. Que é aquela expressão lá, né? Eu vou repetir a expressão aqui. O termo de dipolo, essa aqui são figuras dessa expressão. É uma constante, que é μ0 vezes o módulo do momento de dipolo, dividido pelo 4π. Ela cai com a distância 1 sobre R ao cubo. Isso está representado que essas linhas de campo, né, elas vão ficando cada vez mais longe. Ele está caindo com a distância à origem. Né? O dipolo está aqui na origem. O dipolo está aqui, ó, na origem, orientado na direção Z. Tá? Então, é um dipolo M, que tem módulo M e está na direção Z chapéu, colocado ali na origem. Esse é o... deixa eu completar essa expressão para falar isso aqui. Então, isso aqui tem o 2 cosseno θ na direção R chapéu e tem na direção θ chapéu um termo que é um seno θ chapéu. Para ver essa figura no espaço, né, vocês têm que girar ela em torno do eixo Z. Se você gira isso aqui em torno do eixo Z, você enxerga essa figura no espaço. Tem duas aqui, né? O campo de um dipolo puro, o campo de um dipolo físico. O dipolo puro seria o seguinte: é um dipolo de dimensões infinitesimais. É uma espira de corrente, né, com uma corrente infinita, mas uma área zero. Então, ele é um ponto nesse ponto aqui. Isso aqui é um dipolo magnético físico, ou seja, um dipolo real, né? Que é uma espira de corrente. Olha ela aqui, né? Colocada aqui na origem. É esse fiozinho aqui circular. Né? Aí você vê que o campo desse dipolo físico, que é o dipolo real, né? É muito semelhante. Se você estiver longe do dipolo, você olha essas linhas de campo aqui, essa aqui são iguais, né? Você só vê a diferença quando você está bem perto do polo mesmo, que deve ser, né? Essas linhas aqui, ó, elas chegam num ponto, saem num ponto. Essas aqui não, né? Elas não se encontram, ela vem e volta. Estão cercando a espira de corrente. A coisa curiosa é que isso aqui é muito similar ao campo elétrico de um dipolo elétrico. Já deixei a figura aqui, ó. O campo elétrico de um dipolo elétrico. Pega uma figura lá do capítulo 3, quando a gente vê o dipolo elétrico. A cara dele, colocar pequeno aqui do lado, para a gente comparar. Vou colocar ela pequena, para não dar destaque. Tá? É a figura 337 aqui. Tirei lá do capítulo 3. E isso aqui é o campo elétrico, que é o campo elétrico de dipolo P, um dipolo elétrico, né? P, que tem módulo P e está na direção Z. Ele está aqui na origem, né? Apontado ao longo da direção Z. Compare essas linhas de campo, né, com essas de cá, né? É muito semelhante, né? Essa dependência angular aqui delas e a dependência com a distância, 1 sobre R ao cubo, é a mesma dependência. Então, o dipolo magnético é similar ao dipolo elétrico. Tem uma diferença grande em magnitude, né?
que essa aqui, ó, essa aqui constante μ0 sobre 4π comparado com a 1 sobre 4π ε0. Depois vocês comparam a magnitude dessa. São unidades diferentes, né? Então é difícil comparar, enfim, difícil não, impossível comparar as duas coisas, mas o que você pode comparar é a força. Né? A força é feita sobre uma partícula de uma determinada carga com uma velocidade digamos, normal, né? Assim, sei lá, uns 10 metros por segundo. Bom, gente, com isso aí a gente fecha essa parte de magnetostática, que corresponde ao capítulo 5 lá do nosso livro-texto. E na quinta-feira a gente pode começar a falar de materiais magnéticos, né? Como fica o campo magnético dentro de um meio material. Por enquanto, a gente está falando no vácuo. Ok, falei assim, como muda o campo magnético ao passar de um meio para o outro, né? Mas aí a gente está preocupado só como que ele mudava na superfície de separação dos dois meios. Agora eu quero ver como que é o campo magnético, quero na aula que vem, né? Ver como que é o campo magnético dentro de um material. E aí a gente vai ver, né, de novo, coisas análogas que a gente viu para o campo elétrico. A gente vai ver magnetização do material, né, como antes a gente viu polarização de material. Mas isso fica para a aula que vem. Alguma dúvida sobre a aula de hoje, sobre a prova, sobre as aulas passadas, sobre as aulas futuras? Professor? Oi. Na prova, o senhor, na primeira questão, eu fiquei um pouco em dúvida se seria para obter o campo magnético em todos os pontos, né, do eixo Z, né, ou se seria só nessa posição intermediária. Boa pergunta. Boa pergunta. Vamos olhar, deixa eu olhar a prova aqui na tela, e aí eu respondo sua pergunta. É uma boa pergunta. Bom, vocês vão ver o Moodle aqui primeiro, que eu vou buscar a prova lá no Moodle, que é esse link aqui, ó. Ela pula aqui na tela, a gente põe ela, aumento ela aqui. Assiste coisas pularem na frente. Está aqui a prova, né? A primeira e única questão, né? A primeira e única questão da prova é essa aqui. É uma boa pergunta, Matheus. Eu quero o campo magnético nessa região entre as duas espiras. Não precisa ser num ponto qualquer, não. Tá? Tem que fazer essa observação aqui. Onde é que está? Tem um ponto sobre o eixo, passa pelo centro, onde está C. Eu colocaria aqui entre as duas... Não, entre as duas espiras. Era essa a sua pergunta? Exatamente. Obrigado, professor. Tá? Eu quero o campo magnético nessa região aqui. Tá? Fico me coçando para dar dicas para vocês, mas não vou dar dica, não. Tá? É um ponto Z qualquer, pode colocar a origem aqui no centro da primeira espira, né? Eu quero num ponto Z qualquer aqui, em cima do eixo, entre as duas espiras. Aí facilita, perfeito, né? Assim, o problema não é complicado, não. Podia ser num ponto qualquer, mas aí você vai ter que separar, né, entre as espiras e fora das espiras, aí fica muito comprido. Ok? Beleza. Obrigado, professor. Alô. Depois de fazer a parte B, essa aqui, tá? Aí olha, pensa um pouquinho, vê se vocês já encontraram essa configuração aí na vida. Eu comento depois da prova resolvida, eu comento, tá? Faz parte da prova, não é só uma coisa curiosa, que é importante, né, em física. Ok, então, gente. Bom trabalho aí para vocês, né? Divirtam-se fazendo a prova. Na quinta-feira, a gente está aqui de novo. Até mais, então, gente. Obrigado, professor. Até, professor. Obrigado. Tchau, professor. Boa tarde.